Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. O livro que eu hoje trago chama-se O Incrível Rapaz que Comia Livros e é do Oliver Jeffers. O Oliver Jeffers escreve a história e é ele que faz as ilustrações. Eu acho o livro uma delícia, é mesmo incrível. E então, começa assim. O Henrique adorava livros, mas não exatamente como nós adoramos livros. Não era bem a mesma coisa. O Henrique adorava comer livros. Tudo começou numa bela tarde, assim como por acaso, quando ele estava assim, distraído. Ainda sem saber bem o que estava a fazer, tentou comer apenas uma palavra, só para provar. Depois, tentou comer uma frase inteira e logo a seguir, a página toda. Sim, não havia dúvidas, o Henrique gostava mesmo de livros. 3 dias depois, já tinha comido um livro inteiro. E lá para o final do mês, era capaz de engolir um livro inteiro só de uma vez. Incrível! O Henrique gostava de todo o tipo de livros. Livros de aventura, dicionários, atlas, livros de anedotas, livros de curiosidade, até livros de matemática. Mas os seus livros favoritos eram os livros vermelhos. Esses sim, esses ele devorava à velocidade de um raio. Mas esta é a parte melhor. Quanto mais livros ele comia, mais esperto ficava. Era incrível. Comeu um livro sobre peixinhos dourados e ficou a saber o que devia dar ao Pimpão, que era o peixinho dele. Ao fim de pouco tempo, o Henrique já ajudava o pai a fazer as palavras cruzadas do jornal. E na escola, até era mais esperto do que a professora. O Henrique adorava ser esperto e pensava que, se continuasse, poderia mesmo vir a ser a pessoa mais esperta do mundo. Então, continuou a comer livros e continuou a ficar mais esperto e cada vez mais esperto. Em vez de comer um livro inteiro, já devorava 3 ou 4 ao mesmo tempo. Livros sobre qualquer coisa. Sim, porque o Henrique não era picuinhas e queria saber tudo o que havia para saber. E foi aí que as coisas começaram a correr menos bem. É verdade. Na realidade, as coisas começaram a correr muito, muito mal. O Henrique andava a comer livros a mais e demasiado depressa. O que é que acontecia? O Henrique trincava, mastigava, mastigava e mastigava. A seguir, engolia. Mas depois começava a ficar verde e mais verde e ainda mais verde e a dar dor. Gregório. Querem saber o que é que quer dizer Gregório? Gregório é uma palavra popular que designa o ato de regurgitar a comida ou o conteúdo que está a mais no estômago. E aqui vem a parte pior. As coisas que ele tinha aprendido começavam a ficar todas misturadas. Não havia tempo para digerir devidamente as coisas. E até começava a ficar envergonhado quando queria falar. De um momento para o outro, o Henrique já não se sentia assim tão esperto. Toda a gente lhe dizia para não comer livros. O pai dizia-lhe: acabaram-se os livros. O doutor dizia-lhe: a tua cabeça e a tua barriga não aguentam. Até parece que os próprios livros lhe diziam: para além disso, mais ninguém depois nos pode usar. Claro, pois se ele os comia. Bem, assim sendo, o Henrique desistiu de comer livros e deixou-se ficar sentado e triste durante muito tempo. O que é que ele podia fazer? Então, ao fim de alguns dias, e quase sem pensar nisso, o Henrique
apanhou do chão um livro que já estava meio comido. Mas em vez de o pôr na boca, o Henrique abriu e começou a ler. E viu que era mesmo bom! O Henrique descobriu que gostava de ler. Até pensou que se lesse muito, até podia vir a ser a pessoa mais esperta à face da Terra. Agora o Henrique está sempre a ler, embora de vez em quando deu umas dentadinhas num livro. Espero que tenham gostado. Eu acho este livro muito interessante porque nos faz pensar que se por vezes olharmos para as coisas de outra perspectiva, conseguimos tirar um bom proveito delas. Ou seja, o Henrique adorava devorar livros, mas isso estava-lhe a fazer mal, porque não é uma coisa muito habitual comer livros. Aliás, não se deve comer livros. Mas ele queria muito ser esperto. E então conseguiu dar a volta à situação e percebeu que se lesse os livros, e que não era uma coisa que não lhe iria fazer mal fisicamente, ele iria na mesma poder tornar-se uma pessoa muito esperta. Portanto, atingia na mesma o seu objetivo, que era ser esperto, mas sem que isso lhe fizesse mal. Zás traz paz. Para a semana, uma nova história terás. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed.